um só, eterno, abençoador de Abraão. Em Abraão não há grego, não há judeu, não há romano, não há senhor e não há servo, não há escravo. Nas mãos de Abraão, todo o poder lhe foi dado, ao ser abençoado pelo Deus Altíssimo. O que quer dizer nas mãos de Abraão? Na perfeição do justo, da justiça do Altíssimo Eterno Deus, ele recebe o poder de combater o bom combate contra o espírito da corrupção, na expressão do mistério da iniquidade, mencionado pelo apóstolo Paulo, ao dizer: o mistério da iniquidade já opera. De um lado, o Espírito de Cristo, a plenitude daquele que traz a bênção do abençoador, na imagem de Melquisedeque. E do outro lado, a expressão de Sodoma, a expressão da contradição, a expressão da corrupção, de toda sorte, a chegar às profundidades infernais dos baixos juízos, a ponto de uma dama usar palavrões próprias do meretrício para interpretar de si própria, de ter alcançado bater quem está tão longe, ou seja, ao Elon Musk. Ora, um diz que está nas estrelas, e a dama? Ficamos por aqui em dar continuidade. O tema de hoje, que me veio reforçar, porque não tenho nada de novo a dizer, de um só já está estabelecido, de um só legislador e um só e único juiz, tudo já está estabelecido por dimensão do tanto quanto da minha capacitação da mente, do Espírito que me revela, alcançam, de fato, potência da autoridade do alto juízo. Essa é a autoridade. Observa-se, vou repeti-lo, de que o comum é um amontoado, um verdadeiro celeiro, cheio de palhas, sujas, tudo misturado, de coisas que já se foi galinheiro por um tempo, já foi também dejetos das raposas. E ali naquela confusão geral tem uma joia rara que todos querem achar ali, mas não vai estar ali. Ela estará no íntimo. É o que fazem. A partir dessa forma de expressão, da forma vem uma imagem que dá para acolher, um só quem vos declara, a respeito de um juízo corrompido, e aí a respeito daquele que é livre. Então, não há como misturar a palavra liberdade para a palavra daquele que é livre. Ou seja, de liberdade, todo galinheiro fala, mas não há um só livre. Há uma diferença enorme. Mas quem tem capacitação de tal julgamento e assim considerar? Aquele que de um só, segundo a ordem de Melquisedeque, recebe essa capacitação. Repetimos de palavras já declaradas do eterno Deus, quando diz: a palavra de Deus, do eterno Deus, é como uma espada afiada, afiadíssima de 2 gumes, apta para separar ossos de medulas, separar
a alma do Espírito. Separar a discernir, em conhecer, em alcançar, entender e saber discernir os propósitos dos corações. Retorno, vamos entrar na palavra justificação. Nessa parafernália, nesse caos geral, em que eu vou tomar tanto o mundo, mas vou expressá-lo de maneira mais objetiva, mais determinada em direcioná-la para a imagem da Corte de Brasília, dos legisladores que agora negociam por premiação, numa forma de jogo, numa forma de suborno, que se tornou regular, contumaz, e todo mundo fecha os olhos e todos eles fazem, com raras exceções. Então, dentro deste pensar de juízo, no caos, todos tomaram já um partido, ou seja, uma imagenzinha pequena, baixa, para dizer palavrões depois a esse e aquele, a partir da própria dama. Pois bem, sucede que nos baixos juízos não há como de fato considerar que tem poder para evitar a oferta do suborno, e nem de se participar agora de uma quadrilha que vai se organizando, já está organizada, e que essa quadrilha, agora podemos dizer, não está ali, não está lá, não. Essa quadrilha chama-se o Estado. O Estado, através das suas instituições, os seus corporativos próprios, em causa própria, cada um fazendo os seus regimentos para se sobrepor à Constituição da nação. Assim, observa-se que qualquer ocorrência, como já ocorrera lá, recordo, quando houve um assassinato lá em Foz do Iguaçu, prontamente já estava na mesa de toda a mídia e todos os jornalistas subornados dizer exatamente o refrão que era desejável. Repetir sobre esse refrão. É como vai partir de uma autoridade, ela ser bem alta, e seja capaz de julgar quem a contradiz, vai se tornar por um refrão, não só um refrão, um código de ordenação. A partir do meu comando, ao dizer da boca do homem, tais malditos palavreados se tornam ele, por força, por poder do espírito da iniquidade, em querer se sobrepor ao justo. Incrível que todos começam depois, a partir do refrão, ao falar, falarão em defender uma causa. E essa causa sempre será num ídolo, em algo que agora se tornou por um referencial do chamado polarização. E a rigor, a verdade não precisa de justificação. Ninguém precisa de justificação, porque não tem justificação. A justificação de um só será dada. Essa justificação está declarado que é no Espírito de Cristo eu sou justificado. Fora, impossível. Esta é a constituição da vida. Querem mudá-la? Mas é impossível. Vão sofrer as dores. Caminharão cambaleando, sem uma direção determinada e certa, na figura de que vai ser declarada por uma parábola, da ideia do filho não, que veio chamar-se depois, que não está lá, mas titularam de o bom samaritano. Então, sempre estará. A figura, agora, o sacerdote desce para
para Sodoma. Ao falar para Jericó, é a expressão de Sodoma. E vai dizer que também aquele que é seu segundo a linha de autoridade instituída também desce para o mesmo lugar. E vai dizer, um certo homem, de um só, eterno, livre, ele livre é, e acolhe o homem caído ao largo do caminho. Será dito? Há muitos caminhos. Ou por muitos caminhos são todos conduzidos à perdição. Um só é, ao dizer-lo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora de mim não há salvação. Assim, o filho justificará seu pai dentro da mesma área chamada do campo político. É uma expressão do modelo de todos reunidos naquele Coliseu. E lá está o César, na figura do ladrão da corte, e esse, o ladrão da corte. Roubou a corte, a sua própria corte. Ele condena crianças, velhos e o justo para o infernal juízo, louvor na desonra. Este é o quadro de Brasília. Falarei uns nomes para ficar bem identificado, que fazem parte do mesmo trato e retrato. E tentam retratar-se dali sem ter fundamento nenhum para ter poder de realmente serem justificados. Nenhum deles tem justificação. Estão todos condenados em caráter eterno, eternamente ou determinados à morte. Essa é a sentença. Perguntarão, mas velho, és tu que está dando essa sentença? Já foi dita. Uma só vez. O Eterno declarou. Eternamente está determinada. Ou há poder maior para alterar as sentenças que ele já determinou? Haverá poder maior para alterar as bênçãos que ele ofertou graciosamente? Do que se queixam? Vamos por uns nomes. Gilmar Mendes, Lewandowski, Pacheco. Nira fica sem definir-se. No meu coração, eu tenho um tom de observar um grau de graça ao Lira. Espero que ele realmente tome o juízo do Espírito de Cristo e seja alguém que lute pela verdade. Outros que estão no espírito da perversidade, sob o jugo do ínico, no exercício do poder do dono da mentira. Moraes, Barroso, urnas que inventam, auxiliares de que se tratam, dos quais manipulam toda a urna, sem que ninguém a tenha. Diga para eles. Mas como? Por 30 e poucos anos observo vossas ações insúcias malfeitores,
que vão dizer, cada um isoladamente, que devem ser determinantemente acolhidos como verdadeiros, e que as vossas obras, não há dúvida nenhuma da sua legitimidade, da sua justa justiça, obrais em causa própria. Nenhum está fora do mesmo juízo ou fora da mesma associação. Assim ficamos. Mas e os demais? Cada um a seu grau. Não quero sustentar ídolo nenhum. Acolham-se a um só juízo, a um só poder. Porque a ti ele falará intimamente. Nos juízos da mídia corrompida, que faz do seu negócio mercadoria de leilão, são incapazes, impotentes de qualquer bom juízo.